Boa noite a todos. Vamos para a última etapa, depois de um bate-papo descontraído, sempre uma aula aqui com o Howard. A gente vem para a última palestra do dia. A gente começou o evento, né, com a abertura, falando tudo que a gente vem fazendo no internacional. Coscarelli falando um pouco das evoluções do PWM. Depois a gente passou por uma aula de geopolítica do Paulo Leme. Em seguida, a Vanguard falando um pouco de inteligência artificial. Teve o painel da Wellington chamando também a atenção para o papel da América Latina e a importância da América Latina para os Estados Unidos. E aí depois uma tarde recheada aí de várias classes de ativos mais importantes, high yield, equities, renda variável, passando todo um panorama, justamente as classes de ativo que a gente vem trabalhando nas carteiras dos clientes. E agora, depois de Howard Marks, a gente vem contar com o nosso diretor executivo, Gustavo Pires, diretor de produtos de alocação na XP. Infelizmente, a gente teve um imprevisto com o Guilherme, o Pires vai comentar, mas vai ser, com certeza, muito esclarecedor aqui o Pires passar um pouco da visão dele sobre o que a gente está enxergando na empresa e qual é o direcionamento, qual é a estratégia. Tá? Então, obrigado, Pires, por estar aqui com a gente. E vamos lá. Pires, a XP, isso está sendo bastante veiculado, comunicado, e o Mafra tem sido bastante firme nas afirmações de que a XP está passando por um processo bastante estrutural no que tange a alocação dos clientes, no que tange ao modelo de servir da nossa base, né? Seja clientes do varejo, PJ, enfim, todos os segmentos e canais que a gente tem na empresa. Queria que você comentasse um pouco sobre esse processo, né, como que a gente vem discutindo de forma estrutural esse modelo de serviço. Legal. Bom, boa tarde aí, pessoal. Quer dizer, boa noite. Como vocês devem ter percebido, eu não sou o Guilherme Benchimol, né? Então, peço desculpas por isso. Tenho certeza que seria um bate-papo muito mais divertido com o Guilherme, mas o Guilherme ficou preso no Brasil, tá tudo certo, mas teve uma situação profissional que deixou ele preso lá. Ele está chateado duplamente, primeiro porque ele queria estar aqui no evento e segundo porque ele queria ver o João Fonseca aqui no Miami Open, né? Acho que depois dos pais do João, o Guilherme deve ser o torcedor número 1 do João, né? Mas enfim, ele mandou um abraço e eu falei que eu vou cobrar com juros a presença dele aqui no ano que vem, tá? Segundo, eu queria agradecer a presença aí de todo mundo, todos os nossos parceiros. Fico feliz de todo mundo conseguir separar um tempinho aí na agenda, que é super corrida, para vir para cá, para ter essa imersão aqui com a gente, né? E por fim, eu queria agradecer também aos nossos parceiros patrocinadores, né, gestoras que estão aqui presentes. São patrocinadores não só financeiramente para ajudar a viabilizar o evento, mas patrocinadores de produtos, né, que é super importante, um combustível para a gente conseguir ter uma plataforma sólida, ter bons parceiros, ter bons produtos, e uma coisa vai levando a outra. Então, obrigado a todos aí pela presença e pelo prestígio. Bom, a gente está uns 2 anos nessa, tá? Então, a gente está quase que cansado de repetir, mas o óbvio precisa ser dito, precisa ser reforçado muitas vezes. A gente está fazendo uma mudança cultural muito grande na companhia, né? A XP, ela é uma companhia que tem 25 anos de vida, né? E a gente começou lá atrás muito focado no business de agente autônomo, né? No business de distribuição. A partir de 2010, a companhia foi para uma segunda onda, né? Que era uma onda de produto, né? Afinal de contas, lá em 2010, não tinha bom produto para o cliente de alta renda. Era o cliente private e olhe lá, né? Se você não fosse cliente private das grandes instituições financeiras, você não tinha acesso a bons produtos. Então, o catch da XP naquela época foi, poxa, deixa eu democratizar acesso a bons produtos, né? Sejam os fundos multimercados, fundos de ações, passando por os ativos de renda fixa, né? Ao longo do tempo foram criados vários desses ativos, passando por fundos internacionais, né? A gente acabou importando uma série de fundos internacionais para o Brasil. Então, essa segunda onda da XP, que foi de 2010 até 2023, 2024, foi uma onda muito pautada no produto, né? Mas, por condições de mercado, isso mudou,
né? E, de certa maneira, os concorrentes passaram também a oferecer bons produtos, né? Houve um catch-up, de certa maneira, do mercado, e a companhia viu que era necessário ir para uma próxima fase, né? E essa próxima fase é a fase que a gente está vivendo, a gente está dando os primeiros passos, que é uma fase de alocação, uma fase de asset allocation, uma fase de financial planning, em que a gente passa a oferecer para o cliente não só bons produtos, passa a ser algo necessário, mas algo meio basal, digamos assim, da nossa relação com o cliente, mas a gente passa a adicionar uma camada de serviços, passa a oferecer efetivamente um planejamento financeiro para esse cliente, ou um wealth planning, dependendo do perfil do cliente, né? Então a gente está mergulhado exatamente nessa onda, a terceira onda que a gente fala, e isso vem exigindo da gente uma mudança grande cultural, uma mudança da companhia, a internacionalização está totalmente ligada com essa terceira onda, então esse é um processo que veio para ficar, e de certa maneira, assim como lá atrás a gente copiou os privates, tentando oferecer os bons produtos do private, acho que dessa vez a gente tenta copiar um pouco os family offices, oferecendo um serviço que o multifamily office oferecia para um cliente de 10, 20, 50 milhões de reais. O nosso objetivo é democratizar acesso a esse produto para clientes, pelo menos de alta renda, né? Eventualmente até para clientes mais de retail, mas nesse momento focado nos clientes de alta renda. Então, é um esforço grande da companhia de desenvolver ferramentas e bastante tecnologia embarcada para que o nosso assessor ou o nosso planejador financeiro ou o nosso gestor de patrimônio consigam fazer isso via as N plataformas da XP. Tá? Então, acho que em resumo, eu posso classificar essa terceira onda aí nesse sentido. Ótimo. E Pires, sobre, né, a estrutura organizacional da empresa, até a Adriana Cotias, nossa amiga, está aqui do lado, não sei quem viu a matéria que foi veiculada na semana passada, mas foi comunicado uma série de mudanças, né, dentro da estrutura da empresa, que talvez esteja casado com esse movimento, esse processo, né, da terceira onda. Então, como que você vê a empresa se adaptando a essa nova realidade? Legal. Bom, a Adriana deu um furo aí na semana passada, né? Mas a gente fez um processo de olhar para dentro, né? A gente falou aqui que a gente está mudando, de certa maneira, o approach da companhia, e é natural que nessa mudança você olhe para dentro e reflita se a estrutura organizacional da companhia está totalmente aderente a esse cenário, né? E a gente viu que tinha mudanças a serem feitas, né? Sempre tem mudança a ser feita, né? Mas a gente viu que tinha um bom espaço para alguns ajustes, né? O primeiro deles, e talvez o mais relevante, seja a criação de uma outra área que a gente chama de segmento. Tá? A XP, para quem não conhece por dentro, ela sempre foi uma matriz dividida entre canais e produtos. Então você tem canais de distribuição e esses canais distribuem os produtos que estão plugados nessa prateleira, né? Então é uma matriz clássica. E o que a gente fez é adicionar uma terceira dimensão, né, que é o segmento, né? Que a gente nunca teve essa visão horizontal pelo segmento, né? Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui simples para vocês. A gente tem um grupo de clientes que a gente segmenta eles como cliente unique. É um cliente que ele tem de 3 a 10 milhões de patrimônio na casa. Só que esse cliente ele pode estar em vários lugares. Esse cliente ele pode ser um cliente atendido por algum assessor de investimentos no B2B. Ele também pode ser investido por algum consultor que está dentro do canal de Wealth Service. Ele também pode ser atendido por um gestor de patrimônio em Wealth Service. E, por fim, esse mesmo cliente ele também pode ser atendido pelo B2C, que é um canal próprio da XP. Então, notem que esse mesmo cliente ele pode estar em 4 diferentes canais. O que não pode acontecer é o serviço mínimo prestado para esse cliente, os produtos que ele acessa, a infraestrutura que ele acessa não ser a mesma. Então, a gente passou a ter uma visão horizontal, independente qual é o canal que aquele cliente está, se ele é do segmento private, unique, alta renda, varejo, o que quer que seja, a gente precisa garantir um padrão mínimo de qualidade de serviços para esse cliente. Então, a criação dessa terceira dimensão, que é o segmento, visa atender justamente essa demanda, né? Cria uma complexidade adicional na companhia, mas a gente nota que era necessário ter essa visão horizontal com relação ao cliente. E tiveram outras mudanças, uma das mudanças que acabam me impactando a gente aqui, mas é legal dividir com vocês, que a gente resolveu unificar, né? Eu tocava uma área aqui que era conhecida como Asset Management Service, a gente renomeou essa área para uma área de alocação e investimentos, então a gente já tinha lá todo o business de plataforma de fundos, de previdência, de alocação com o Arthur, e a gente resolveu juntar os demais produtos de investimentos numa área única. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu unificar todos os produtos de investimento da companhia numa área única, né, que é uma área que está focada no asset allocation dos clientes, né? Então, é uma mudança que a gente espera que traga bastante flexibilidade, agilidade para a companhia, bastante integração entre esses produtos
e no final das contas a gente espera que o cliente ganhe com esse processo. No final de contas a gente consegue organizar e operar melhor a companhia do que talvez a gente fez no passado. Então acho que são evoluções naturais, né? Então se a gente está falando que a gente está reorganizando, né, o approach da companhia, né, junto dos clientes, é natural que a gente olhe para dentro também e reorganize a companhia para ficar mais aderente a essa realidade. Eu acho que dentro de todas essas mudanças, o internacional acaba fazendo parte, né, do contexto geral, né? Por ser uma geografia, acaba sendo tratado dentro dos produtos, dos canais, mas todos os produtos, basicamente, que estão sob a responsabilidade do Pires, acabam trabalhando o offshore de alguma maneira, né? E aí, Pires, eu queria até perguntar para você sobre as mudanças que a gente fez na estrutura de fundos, né? Ano passado, desde 2024, né, quando a gente tomou essa decisão, a gente passou a ter um time exclusivo para atender fundos internacionais. Então, eu queria que você explicasse o que foi essa mudança e como ela reverberou dentro da empresa e como você entende os resultados, principalmente do ano passado, relacionados a essa mudança. Olha, de certa maneira, a estrutura que a gente tinha aqui fora e no Brasil, elas eram talvez mais apartadas do que elas deveriam e a gente não capturava boas sinergias desse processo, né? Então, a gente já tem uma operação aqui nos Estados Unidos desde 2011, 2012, né? E hoje ela é uma operação concentrada em Nova York. A gente tem nosso business institucional, que basicamente faz brokeragem e investment banking. E aqui em Miami a gente tem essencialmente nosso business de pessoa física, que atende desde o cliente retail até o cliente de private banker, né? Há uns 3, 4 anos atrás, a gente começou a investir bastante em tecnologia aqui, começou a integrar e montar uma plataforma digital para que a gente conseguisse facilitar muito o processo de abertura de conta aqui fora, né? Então, esse processo foi muito bem sucedido, né? Conduzido aqui pelo Diego e time, né? E hoje a gente tem 2 plataformas de pessoas físicas aqui, o PWM e o abaixo do PWM, que é o cliente afluente ou o cliente de varejo. Então, é um negócio sem ter crescido a taxas muito significativas, mas ele carecia de uma integração dos produtos também, né? Da companhia como um todo. Então, a gente começou a liderar esse processo via área de fundos. Então, no ano passado, houve essa integração do time de fundos aqui de fora com o time de fundos no Brasil, né? A gente viu a necessidade de começar a expatriar algumas pessoas que conheciam muito do business. A gente tem no Brasil, contando fundos de previdência, fundos abertos, fundos fechados, pouco mais de R$500 bilhão em cotas de fundos distribuídos ao longo aí de 15 anos. Então dá para afirmar que a gente tem uma boa expertise fazendo isso. Ninguém no Brasil tem uma plataforma do tamanho que nem a nossa, né, de terceiros, né? Existem plataformas grandes proprietárias, né? Mas plataformas de terceiros a gente deve ser 2 vezes maior do que o segundo colocado. Então a gente acumulou dentro de casa mais de uma década e com volume muito grande de experiência e distribuição de fundos, e o que a gente fez agora é transbordar essa experiência para a plataforma aqui fora, né? Então o Vitor Mazonieto, que estava lá no nosso time, veio aqui para os Estados Unidos, né? O Trump deu um calor nele danado para ele conseguir o visto, mas deu tudo certo. Estamos numa agenda de expatriar mais pessoas, né? E numa agenda também de contratar bastante gente aqui. Então você vai fazendo, expatriando parte do time a gente vai contratando, né? Tô vendo que o Oscar aqui na minha frente está ajudando bastante a gente aí nesse processo, tanto de recrutamento quanto de expatriação. E tão simples quanto integrar a dinâmica que a gente tinha no Brasil com a dinâmica aqui fora tem dado muito sucesso, né? O cliente que está aqui fora, ele acabou tendo uma carteira muito líquida, e o que a gente observou é que esse cliente ele tem um horizonte de investimento mais longo do que ele tem no Brasil, né? Uma vez que o dinheiro que está aqui é um dinheiro de longo prazo, é um hedge para o Brasil, como a gente quiser chamar, e esse cliente acabou alocando em produtos muito líquidos aqui fora, né? Especialmente bonds e equity. Então a gente tem feito um trabalho, um playbook muito similar lá do Brasil, de desenvolver uma plataforma de fundos aqui fora similar à do Brasil, né? O primeiro passo foi muito ligado a mutual funds, né? Então essa primeira jornada, a gente colheu bons resultados no ano passado, ela está razoavelmente amadurecida já, né? E eu acho que não sei se você vai me perguntar disso, mas eu vou falar disso aqui, que é a plataforma da Allfunds. A gente está integrando a Allfunds com Pershing e com a Apex, que são as 2 estruturas que a gente tinha aqui fora, para poder oferecer produtos alternativos, né? Então, tanto Howard Marks aqui pela Oaktree, como Blue Owl e Morgan Stanley oferecem produtos alternativos, produtos de características diferentes. Não só eles, né? Uma série de outros gestores estão aqui presentes hoje, e faltava infraestrutura
né? Eventualmente a gente gostava do produto, tinha capacidade de subscrever aquele produto, tinha interesse dos nossos clientes, mas faltava meio, né? Faltava infraestrutura tecnológica para poder levar isso para o cliente e, obviamente, acompanhar adequadamente pós-investimento. Então, com a integração da Allfunds, a gente abre essa capacidade, a gente começa a fazer o soft launch da Allfunds entre semana que vem e a próxima, então em 15 dias a gente está efetivamente lançando. Certo, Diegão? Então, estamos na boca aí para poder fazer essa ampliação da plataforma, que é exatamente o que a gente fez no Brasil, né? E no Brasil, a gente começou o business lá em 2010, oferecendo multimercados, fundos de renda fixa e fundos de ações. Com o passar do tempo, a gente foi entrando no espectro de alternativos, inicialmente no imobiliário, depois infra, depois de inventar o Fiagro no Brasil, depois vieram os FIPs de Private Equity, Venture Capital, Special Situations. Então, também animado de poder oferecer aqui nos Estados Unidos para os nossos clientes uma agenda de produtos mais alternativos, obviamente muito mais limitada do que a gente tem no Brasil, né? O mercado americano é grande, o mercado americano ele tem suas complexidades, ele tem muitas estruturas mais opacas, diria até que o Brasil tem, então não dá para fazer uma distribuição ampla como a gente tem no Brasil, mas selecionando bons parceiros, entendendo adequadamente a subscrição do risco que a gente está fazendo por eles, dá para fazer uma bela curadoria e trazer bons produtos pensando nesse horizonte de longo prazo, que é a cabeça que o investidor tem aqui fora. Eu acho que tem sido uma estratégia bastante vencedora, né? Essa conexão, a gente comentou no início, né? Essa conexão entre o ecossistema da XP lá no Brasil com a estrutura instalada aqui em Miami, né? E toda a estrutura que a gente montou ao longo dos últimos anos. Ô Pires, agora você olhando, né, todos os outros produtos, né? Renda fixa, por exemplo, agora sob o seu escopo, como que você enxerga a evolução também desses produtos dentro da grade? Eu entendo que os fundos talvez tenham sido essa porta inicial, né, esse pontapé inicial para expandir de forma acelerada a franquia do Internacional no XP, mas como que você enxerga a evolução dos outros produtos também? Olha, Zé, a dinâmica é a mesma. Assim como a gente integrou no ano passado com bastante sucesso a plataforma de fundos, a plataforma de renda fixa não vai ser diferente. Então, a gente já está trabalhando nesse processo de integrar o que a gente faz de renda fixa no Brasil aqui fora, né? Então, começa a oferecer facilitation para os clientes, começa a oferecer uma série de instrumentos que a gente oferece no Brasil para a clientela. Eu te diria que, conceitualmente, todos os produtos a gente vai passar por isso, né? Renda variável já era razoavelmente bem integrado, né? A gente fez a integração de fundos ano passado, acho que esse ano é um ano de fazer essa integração com a renda fixa. Então, acho que é um playbook vencedor aí nesse sentido, a expertise que a gente tem do Brasil para apoiar o desenvolvimento do business aqui. E eu até diria, Zé, que no médio prazo, esse jogo talvez quase que vire, né? Porque a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma infraestrutura mais parruda no Brasil, mas o mercado aqui fora é muito mais evoluído que o nosso. Então, talvez o primeiro momento seja justamente importar o nosso modelo para cá, né, para robustecer a estrutura aqui, mas no segundo momento é o contrário. A gente começa a pegar as boas ideias que tem aqui e a gente começa a exportar, começa a importar para o Brasil de volta, né? Então, eu vejo com bastante interesse esse processo aqui, essa integração, e o cliente brasileiro deveria ganhar, seja quando ele vir para cá consumir uma plataforma mais potente, ou quando ele ir para o Brasil, que parte dos produtos que a gente vai estar desenvolvendo no Brasil, ou as plataformas que a gente vai estar desenvolvendo no Brasil, começam a ser mais influenciadas pelo que a gente está vivendo aqui no mercado americano, e a gente vai tropicalizando algumas soluções que o gringo aqui já colocou de pé há muito tempo, e o Brasil, por alguma situação pontual, não era viável, né? Tem que lembrar que o Brasil é um país de juros muito altos, então muito produto americano ele é muito pautado por leverage, né? O americano ele gosta muito de usar alavancagem, né? Dado que é um país de juros, né, pelo menos até pouco tempo atrás, estruturalmente baixo, né? Então, vários desses instrumentos não funcionavam no Brasil, mas, de novo, você consegue fazer uma série de deparos e melhorar a plataforma local também. Boa. Eu acho que mais uma, né, acho que você não comentou, tem mais uma frente que você é responsável na XP, que é a Asset, né? A Asset que está sob novo comando, Leandro Busquet aqui com a gente, né? Já chegou e a gente já incluiu ele em uns 5 eventos aí no primeiro mês de casa, já está super adaptado, ambientado. Mas queria que você comentasse, né, como a Asset se insere nesse contexto, seja provendo serviços, produtos, enfim. Como que você legal, acho que é bom comentar. Assim, primeiro, quando eu olho para o business lá no Brasil, né, a gente tem, quando eu olho a plataforma de fundos, a gente tem uns 700 fundos distribuídos no Brasil, né?
E a XP Asset são cerca de 220 a 240 gestores que a gente distribui no Brasil. Tecnicamente, a XP Asset é mais um desses gestores e tem que competir em condições de igualdade com os outros gestores. Então, tem que ter bom produto, tem que ter bom relacionamento comercial, tem que ter boas condições. Então, compete em condições bastante igualitárias com o restante do mercado. Aqui fora não é diferente, né? Então a XP Asset já está estruturada aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Talvez a grande diferença é que o mercado aqui ele é muito maduro, ele é muito sólido, né? Então a principal oportunidade que a gente vê com a Asset da XP aqui é focar muito na parte de infraestrutura, né? Então o que a gente observa é que os clientes estão demandando muito aqui são carteiras administradas, né? SMEs, fundos vértices, fundos de alocação, eventualmente usar o time de fund of funds alternativos no Brasil para prover soluções fund of funds-like para os clientes aqui em alternativos, né? Então a XP Asset ela tem se inserido na estrutura aqui fora como um grande provedor de infraestrutura, né? Provendo, de novo, mandatos exclusivos, seja via um fundo exclusivo efetivo ou uma carteira administrada ou um veículo vértice, para os clientes que estão investindo aqui e não querem fazer uma seleção ele mesmo. A gente oferece essa possibilidade via a asset do grupo que faz esse trabalho de curadoria e seleção. E para o cliente, obviamente, que ele quer estar na plataforma aberta, selecionando gestores ou ativos individualmente, ele tem, obviamente, toda a liberdade. Então, o modelo da empresa sempre foi um pouco agnóstico, né? Vamos oferecer as melhores soluções para o cliente, deixe o cliente ou o assessor escolherem se eles querem fazer isso sozinhos ou via uma gestão profissional por trás. Então, esse é o conceito que a XP Asset entra. Porque, obviamente, que no tempo, se o time da Asset for ampliando o time de gestão, contratando time local, pode se desenvolvendo outras estratégias, né? Seja no crédito, seja em equity, mas talvez a grande fruta baixa hoje, e muito sinérgico que já está sendo feito aqui, é nessa parte que eu estou chamando aqui de infraestrutura de gestão. É isso que eu ia comentar. Acho que tudo se conecta na mesma agenda e ter a XP Asset, né, uma estrutura conectada também com a estrutura, as pessoas do Brasil, certamente vai ajudar a gente a prover esses serviços, produtos para os clientes. E aí, Pires, eu queria que você passasse uma visão para as gestoras que aqui estão presentes de qual que é a nossa estratégia perante esses nossos parceiros, né? A gente tem uma plataforma bastante ampla no Brasil, talvez não tão ampla quanto de alguns concorrentes. Aqui nos Estados Unidos ou, né, no mundo offshore, a gente tem um mundo de possibilidades. Você comentou da Allfunds, isso já abre mais um leque, né, de uma gama de produtos robusta, novos parceiros e por aí vai. Então, eu queria te perguntar qual que é a nossa estratégia relacionada à expansão da grade, expansão de parcerias com as gestoras de recursos. Aqui fora, você diz, né? Aqui fora. Então, acho que assim, gente, aqui a gente está seguindo a agenda Brasil, né? Que é oferecer uma grade cada vez mais completa para o nosso cliente e uma grade mais sofisticada, né? Eu acho que o que está mais no radar hoje é o desenvolvimento dessa parte de alternativos, tá? Alternativos a gente está falando desde fundos de real estate curtos, né, de 1, 2, 3 anos de duration, até produtos mais longos de private equity clássico, né? Então, tem um pouco de tudo nessa agenda. A gente está bem possibilitado de fazer isso pré-Allfunds, então com Allfunds abre essa nova possibilidade para a gente desenvolver. Eu diria que uma outra agenda em comum tem a ver com a possibilidade de, a partir do momento que a gente está aqui on the ground, né, subscrevendo uma série de gestores e riscos e analisando, fazendo curadoria de produtos para os nossos clientes, uma das possibilidades é a gente também importar esse produto para o Brasil, né? A gente já tem feito isso, né? A Fabiana tem liderado essa agenda aí que a gente começou tem uns 9 meses, mais ou menos, né? E a gente fazia muito trabalho de trazer para o Brasil fundos líquidos, né? Com a nova regulação, só era possível fazer alternativas para investidores profissionais. Hoje em dia, com a nova regulação, a gente consegue fazer isso para investidores qualificados, em alguns casos até para investidor em varejo, mas em geral para investidor qualificado. Então, esse trabalho de desenvolver essa grade de produtos alternativos aqui fora tem uma vida própria aqui fora, mas ela acaba também gerando efeito colateral de, em alguns casos, a gente importar esse produto para o Brasil e oferecer esse produto em reais ou em dólar, mas em geral em reais para esse cliente. No Brasil é quase como oferecer para o cliente o mesmo underlying asset e aí ele escolhe se ele quer estar na jurisdição brasileira ou americana, e quando estiver na jurisdição americana, naturalmente vai ser em dólar, na jurisdição brasileira muito provavelmente será em reais, né? Então, se o cliente gostou do underlying asset, se ele gostou do hard marks,
se a gente tem a capacidade de oferecer hard marks em diferentes estruturas. E aí, cada cliente, cada assessor vai poder escolher, digamos assim, o que ele preferir. Né? Então, acho que é uma evolução que ela já está acontecendo, ainda não totalmente integrada, mas ela já está acontecendo. E a nossa expectativa é que essa infraestrutura ela fique mais ampla. Mas a partir do momento que você está de novo on the ground fazendo tudo isso, vão vir os efeitos colaterais. Então você começa a desenvolver uma agenda de crédito colateralizado em cima dessas cotas, por exemplo, para os clientes que querem ter crédito aqui nos Estados Unidos. Então você vai puxando o fio do novelo e vai desenvolvendo uma série de produtos que estão nesse ecossistema. Não, legal. Acho que até tentando detalhar um pouco o que o Pires comentou aqui, a gente tem basicamente 3 frentes em fundos de investimento dentro da empresa que a gente disponibiliza para os clientes, que são os feeders locais, né? São feeders que estão domiciliados no Brasil e que a gente traz estruturas acessando estruturas aqui fora. Você tem a conta digital, né, que é aquela conta que você abre no aplicativo em poucos minutos e já começa a investir, com uma experiência realmente muito intuitiva para o cliente. Você tem a estrutura do PWM. Então, a gente trabalha com essas 3 frentes de forma simultânea, com overlap de produtos, quando a gente entende que é necessário, mas muitas vezes com ofertas exclusivas para diferentes segmentos, diferentes públicos de atuação. Tá? Então, e eu acho que um outro ponto que o Pires comentou é a gente tem expandido a parceria com as gestoras de forma muito seletiva, né? Acho que a palavra principal aqui dentro do nosso dia a dia é curadoria, né? Casa muito com essa agenda de qualidade. A gente quer ter realmente os melhores parceiros, né? A gente quer atuar no primeiro quartil da indústria e ter muita proximidade com esses parceiros selecionados. Então, é muito do que a gente vê no dia a dia. Galera, eu queria abrir para pergunta. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida para o Pires aqui. Tem uma. Ela aqui de laranja, na frente. Boa noite. A gente está investindo bastante dentro da estrutura do escritório em diversificação de investimentos e, particularmente, investindo no exterior. Só que a gente está com uma questão bastante relevante com os clientes, que é a questão do relatório. A gente não tem um relatório da performance dos investimentos dos clientes no exterior para poder entregar para eles. Na verdade, o que a gente oferece hoje de informação para o cliente está bastante restrito. Enfim, não tem nem de performance, nem de movimentação, nem de absolutamente nada disso. Então, eu queria saber de vocês qual é a previsão da gente, de fato, conseguir oferecer um relatório para o cliente e se, em algum momento, vocês pensaram na possibilidade de, obviamente, no momento posterior, oferecer ao cliente um relatório onde ele tivesse a opção de visualizar o que ele tem no Brasil, o que ele tem no exterior e uma junção disso daí. Quer começar aí? Depois eu falo só do final. Bom, pessoal, em relação à parte de relatório de performance, nós sabemos que esse é um gap que nós ainda temos, tá? E acho que foi na metade do ano passado, nós começamos uma integração com a ADPAR, tá? Que é um data provider, um dos melhores do mundo nesse tema, e nós construímos uma interface dentro de casa para receber todos esses dados e entregar para vocês um relatório ali no Hub, tá? Focado nos assessores, que tem todas as informações para essa conversa de pós-vendas, tá? A gente já está em fase de testes, então existem algumas pessoas que já estão com acesso a esse relatório e a nossa expectativa é que até ali, abril, a gente libere isso. Em paralelo, a gente está usando também esses mesmos dados para, além do relatório de performance no Hub, processor, a gente integrar o internacional no X-Performance, que vai para os clientes. Então, sabemos que esse é um gap, tá? A gente está trabalhando com velocidade nesse tema. A partir de abril, ali, muito provavelmente, tanto os assessores quanto os clientes já vão ter acesso a essa ferramenta. Tá? Ficou bem legal, a estrutura muito completa, desde o nível de carteira, quebrando por classe de ativo, quebrando por ativo, separando o rendimento ali relacionado à variação de preço, rendimento vindo de cupons, dividendos. Então, a gente trabalhou forte para entregar uma experiência que
vai ser bem completa para suportar essa expansão internacional que vocês estão trabalhando. Bom. Não, no PWM a gente já tem a Depar como nosso data provider original. Eu imagino que você esteja falando mais para os clientes do retail e mass affluent. Uma das coisas que a gente prezou muito foi de não sabendo do quanto nós temos nos esforçado com EVP no Brasil, erros em relatórios, etc. Faz meses que nós temos testado nas nossas contas internas, com alguns parceiros de maneira localizada, para não liberar uma informação que não seja confiável. Então, a gente está prezando muito por garantir que, à medida que a gente lance, a informação seja confiável. E essa foi uma das decisões quando a gente optou por fazer uma parceria com a engrenagem da Depar, tanto para relatório de performance quanto para o nosso EVP interno, versus a gente desenvolver in-house ou integrar no existente. Então, como o Pires mencionou anteriormente, aqui nos Estados Unidos tem inúmeras plataformas e parceiros que são estado da arte, que o core deles é fazer isso. Então, essa é uma das coisas que nós estamos precisando. Sabemos do gap, é um gap que a gente já sabe que faz meses, temos trabalhado intensamente para, de fato, quando liberar, que a informação seja confiável, que isso não vai voltar como problema para vocês com relação à confiabilidade dos dados. Da segunda, você quer... Não, e na verdade, tendo o relatório aqui, a gente consolida com as informações que a gente tem no Brasil. Então, você tem o relatório Brasil, você passa a ter o relatório e performance internacional, né, offshore, e a gente consolida isso numa visão única, né? A gente, na verdade, já tem essa visão bem avançada em que a gente consegue consolidar diferentes tipos de investimento que você tem na XP. Então, você tem conta corrente, né, que não é nenhum nem outro, né? Tá no banco, né? Você tem a conta de investimentos local, você passa a ter essa conta de investimentos internacional, e qualquer outro ativo que a gente venha trabalhar, se algum dia, por exemplo, a gente oferecer consolidação de imóveis, por exemplo, você passa a conseguir ter quase que um extrato de patrimônio e, eventualmente, evolução do que você tem nos ativos com a gente. Então, a parte mais difícil é a parte que está sendo feita, que é a parte de ter o relatório offshore. A partir do momento que o relatório está acurado, você tem cota diária, plugar isso na infra que a gente tem no app, né, que é especificamente ela, entre aspas, a parte fácil. Então, a parte difícil é estar com os dados efetivamente acurados e com disponibilidade diária deles. Então, rodolfo.buin, pode cobrar aí. Mês que vem tá na boca aí o relatório. Boa. Tem tempo para mais uma? Bom, acho que é isso. Tô muito Pires. cansado, né? Final do dia aí, né? 6h30 já. Foi uma maratona aqui. Mas, ô Pires, queria só que você deixasse uma última mensagem para os assessores aqui, heads de escritório, consultores, gestores, alocadores, sobre o posicionamento da XP perante os fundos internacionais, perante o internacional como um todo. Gente, assim, primeiro, eu acho que quem está aqui está muito na frente, tá? Definitivamente, os nossos parceiros que estão aqui presentes hoje estão acima da média, né? Acho que o mercado brasileiro é um mercado que joga muito contra a internacionalização, né? Eu fui dar uma olhada mais cedo no ChatGPT, né? Quantos anos a gente teve de single digit de taxa de juros no Brasil desde o Plano Real para cá? Antes do Plano Real não conta, porque era infinito os juros no Brasil. Do Plano Real para cá, são 32 anos, a gente teve 9 anos com juros abaixo de 10% no Brasil, né? Ou seja, mais de 70% do tempo a gente teve juros de double digit no Brasil. E abaixo de 5%, que seriam juros civilizados, foram de 2 ou 3 anos. Tá? Então, assim, a gente vive num país que é duro convencer o investidor a vir aqui para ganhar 5 em dólar, 7 em dólar. Pô, mas no Brasil eu ganho 12, 15, né? Para que eu vou lá para fora, né? Então, é duro, né? Por mais que você chegue, poxa, o Brasil é 1% do PIB global, você tem tanta coisa nova, diferente para investir no mercado americano, é difícil convencer o investidor. Mas o investidor que ele é bem assessorado, que ele entende que investir em moeda forte faz diferença, que ele investir em teses muito descorrelacionadas ao que existe no Brasil faz diferença, ele é um investidor que depois que ele vem para esse mundo, ele não volta, né? Então, eu acho que quem está aqui hoje está fazendo um trabalho acima da média, aproveita, está aqui para se distanciar do resto da média, que ainda não conseguiu convencer parte relevante dos clientes a migrarem
seu capital aqui para fora. Hoje, aproximadamente 6%, 7% do patrimônio dos nossos clientes, pessoas físicas, estão aqui fora, tá, nos Estados Unidos. Outros 90 e altos por cento estão no Brasil ainda, né? A gente discute aqui se é 10%, se é 20%, se é 30% do patrimônio aqui fora, mas, anyway, a gente vê algumas vezes de crescimento do business aqui fora, simplesmente oriundo dos clientes que estão no Brasil entenderem cada vez mais que ele precisa diversificar o risco geográfico, o risco de asset allocation dele aqui para fora. Então, acho que é uma oportunidade de ouro. A gente, nos últimos... Apesar de a gente ter escritório aqui há 12 anos, a gente intensificou muito o investimento nos últimos 4 anos. Esse investimento continua. O Rodolfo comentou aqui, era uma necessidade, o relatório de consolidação, que ele está na boca para sair, era uma necessidade de desenvolvimento da plataforma de alternativos, está mais do que na boca para sair. E eu acho que esse evento aqui é só uma amostra de como a gente está falando sério, como o investimento aqui fora é um investimento longevo e potente, né? Amanhã não, quarta-feira, a gente vai fazer a primeira inauguração oficial do nosso novo escritório lá na Brickell, no mesmo prédio antigo, só que é um escritório 3 vezes maior do que o escritório atual, então ficou super bonito, ficou um brinco. Quem porventura não estava sabendo ainda, está todo mundo convidado para a inauguração, né? Vão ter várias inaugurações, semana que vem tem mais inauguração também, mas acho que também é outro sinal de que a gente está falando sério, que o business aqui fora é um business importante para a gente, para os nossos clientes, e cada um aqui que puder, que a gente recomenda que continue investindo na nossa plataforma internacional. Tenho certeza que a gente vai colher bons frutos aí junto com os nossos clientes. Tá bom? E, gente, de novo, obrigado a todos aí pela presença. Até a próxima. Valeu. Obrigado pela presença. Vou chamar aqui... Valeu, Pires. Chamar o Gui e a Clara para encerrar o evento. Obrigado, Pires. Obrigado.